Oi, turma. Sou Tânia Paredes, professora de matemática, e hoje, nessa aula do 7º ano, vamos dar continuidade ao conceito de fração, só que especificamente com uma representação diferente. Qual é a representação? A representação dos decimais, tá? Sejam bem-vindos à nossa aula. E aqui, lembrando que nossa aula é digital, agora ao vivo na televisão, você também pode acompanhar no computador e no celular. Para isso, você baixa o aplicativo que Cleitinho vai colocar aqui o QR Code para vocês baixarem. Pronto, está aqui. Vocês, se não conseguirem pegar o QR Code, vai lá na loja de aplicativo do teu celular e procura Educa Recife. Por quê? Porque é importante estar com o aplicativo? Porque você, aluno da Rede Municipal do Recife, vai ter, nesse aplicativo, não vai usar seus dados de internet. E, além de tudo, ainda vai ter a participação ao vivo e depois, para interagir conosco, e seu professor também, ou com seus colegas. Aonde? No chat, que hoje, para meu grande orgulho, estou acompanhada pela minha colega, Nádia, que vai dar um oi para vocês. Obrigada, Tânia. Tânia é uma gracinha, né? Uma simpatia. Olha só, pessoal, vamos a essa aula, que é interessante, que a gente vai ver a questão de fração com decimais, né? Você vai perceber que não é difícil fração, né? Tem aquele bicho, né? Que fração... Não, gente, fração é uma divisão, uma coisa simples. E você vai ver que a aula vai ser gostosa, tá? Vamos lá, Tânia. Pois é, então, gente, não esquece de se inscrever no YouTube e o aplicativo. Porque lá você tem todas as aulas, essas, outras. Quem está no aplicativo tem acesso a uma playlist de aulas que você pode ir lá, vai ver uma abordagem diferente, não é uma nova abordagem, uma abordagem diferente, que de repente tire tua dúvida, que nem sempre, naquele momento, você conseguiu tirar. Mas, vamos lá. Então, que pergunta é essa, professora? Qual é a sua altura? Isso é matemática? Claro, gente. Matemática, ela é uma ferramenta, né, uma linguagem, uma ferramenta que ajuda você a interagir com o mundo. Ela existe para facilitar. Então, quando alguém pergunta qual é a sua altura, você está medindo. Medir é um dos motivos que a matemática foi desenvolvida. Dessa maneira, vocês podem perceber que as pessoas, desde pequenininho, estão comparando. Quem nunca comparou o seu tamanho com sua irmã, com seu coleguinha, fez aquela comparação, sabe? Quem é maior, quem é menor. Isso também é matemática e isso tem a ver com a questão de medir. Por quê? Por que a fração e o decimal têm a ver com medir? Gente, você já ouviu falar de pessoas que têm 1 metro, 2 metros, 3 metros? Não. Até existe, com 1 metro e com 2 metros. Mas o mais comum é que o adulto tem uma medida entre o inteiro 1 e o inteiro 2. Então, por exemplo, eu sou baixinha, tenho 1,59 m, tá? E pode ser até que eu tenha diminuído, porque com a idade a gente diminui 1 ou 2 centímetros. Essa parte do centímetro é uma parte do metro. Ora, aqui, ó, eu trouxe essa comparação, né, para homenagear os fãs de Neymar. Não podemos expressar nossa altura apenas com os números naturais. Então, zero, claro que não. 1, 2, 3. A gente precisa recorrer para uma fração, ou seja, para um pedacinho, que é um número maior do que 1 e menor do que 2. Por exemplo, o nosso craque da seleção brasileira, Neymar Júnior, mede 1,75 m. Como vocês estão lendo aí embaixo, 1,75 m, ele é maior do que 1, mas é menor do que 2. Tá?
E agora, professora? Pois é outra maneira de mostrar para você esse conteúdo de fração escrito na forma de decimal, que a gente vai ver como é que se faz hoje na aula, mas que está no nosso dia a dia. Tarifa do ônibus. Veja que aqui a tarifa G, ó, presta atenção, a tarifa G é R$ 2,70. O que está antes da vírgula é a parte inteira. Então, é R$ 2,70. 70 centavos, gente, é um pedacinho de R$ 1. Não chega a ser R$ 1. Então, eu nunca tinha pensado nisso. Né? Então, teus alunos, Nádia, como é que é? Eles interagem assim? Pois é, às vezes eles param para pensar, né? Nunca que viram isso, né? Nunca que entenderam que uma parte de né, faz um complemento aí na passagem do ônibus. Então. No entanto, olha aqui, esse é um assunto, um conteúdo matemático. Então, quando você pergunta assim, para que eu quero matemática? Olha aí, trouxe 2 exemplos da nossa vida que a gente fala e nem pensa que aquele conhecimento que a gente está usando é matemática. A única diferença é que não é aquela matemática formalizada do colégio. Mas, gente, é a mesma matemática. Né? O conceito é o mesmo. Bem, mas agora bora recapitular um pouco. Por quê? Porque nas aulas anteriores a gente trabalhou o conceito de fração e agora a gente vai continuar trabalhando o conceito de fração, só que na forma decimal. Então, eu trago logo para lembrar vocês as conexões, para nunca esquecer que matemática não é solta, está tudo interligado. Então, fração com decimal, sistema decimal, dividir, multiplicar, a gente vai dar uma olhadinha em seguida. Que exemplo é esse? Ora, este retângulo aqui, tá? Este retângulo, ele foi dividido em partes. Então, peguei uma dessas partes, pintada, e na representação de fração, a parte é o que está no numerador, quer dizer, a parte de cima. E o todo, que é o inteiro, está no denominador. Quem é o inteiro aqui? Eu pegar essas partezinhas todas. Quantas são? 10. Então, este 10 aqui é que representa o inteiro de quê? Dessa figura toda. Eu dividi em 10 pedacinhos. E a parte pintada é uma só, por isso que eu botei 1/10. Olha que interessante. 1/10, né? Décimo, decimal. Olha o nome, fazendo as ligações. Opa! E aí, professora? Eu vou mostrar para vocês que esse decimal, ele é uma representação das frações decimais. Então, as frações que tem com numerador 10, 100, 1000, 10.000. Então, essas frações dão origem aos números decimais, né? E do jeito que a gente conhece, foi John Napier, que é entre 1550 e 1617. Por que eu estou dando essa data? Porque é a data que ele nasceu e a data do falecimento dele. Então, esta representação do jeito que a gente usa foi por ele, tá? Então, aqui, se eu pegar uma nota de 100, eu vou trocar. Se você tiver uma nota de 100 e eu quiser trocar com você, porque eu tenho de 10. Ora, ninguém vai trocar, ninguém vai querer trocar por menos de 10 notas, né? Por quê? Porque as 10 notas dá exatamente R$100. E a mesma coisa se for com moedinhas de R$1. Eu vou precisar de 100 moedinhas para representar R$100. Isso tem a ver com decimal, é só o primeiro passo, pessoal. Por quê? Porque eu estou querendo que vocês percebam que uma centena, e aqui eu não estou falando da nota, e sim do valor, né? Ninguém vai achar que uma nota de 100 é menor do que 2 notas de 20, porque eu tenho 2 notas de 10, porque eu tenho 2
cédulas. Não, a gente está falando do valor. Então, nota de R$ 100 é a mesma coisa que 10 notas de 10. Olha só o quadro, valor de lugar, posição, centena e dezena. A gente já viu isso aqui. E o que é esse 1/10? É uma notinha só, tá, gente? Então, se eu pego uma nota de 10, é 1/10 da nota de 100. Então, uma centena é igual a 10 dezenas. Aí, tudo bem? Nádia, alguma... Não, tranquilo. Estou tranquilo. Tá bom, então dando continuidade. Mas só para complementar, quando você fala em dinheiro, fica bem mais simples, né? Deles entenderem, não é? Porque eles trabalham com isso, né? Eles usam isso sempre, né? Sem nem pensar que é matemática. Exatamente, pois é. Exatamente. Mas são valores. É. Então, tem o sistema decimal por trás da nossa moeda, gente, do valor da moeda. Olha só. Uma nota de R$ 10, eu estou na dezena, eu troco por quanto? Eu troco por 10 moedinhas de 1. Então, aí eu estou na unidade. Quando é que a gente usa isso? Na conta de diminuir, quando o valor não dá para tirar, então a gente pega do valor maior e traz para cá, somando 10. Vocês perceberem direitinho, se eu tiver 2 menos 3 e eu tiver 1 na casa seguinte, ou tiver 2, eu vou pegar 1 da casa e vou somar, mas eu não somo 1, eu somo 10, que é justamente isso aqui. Tá? Então, uma dezena é igual a 10 unidades. Tudo bem até aqui? Olha só, da mesma maneira, uma centena é igual a 100 unidades. E aqui eu estou passando da centena para unidade, tá? Visto isso, dá um zoom nessa tela. Olha só, eu botei aí a representação, né, o desenho do material dourado. Alguns de vocês já trabalharam com isso, já lembram. O que é isso? Essa madeirinha pequenininha representa uma unidade. A tirinha, quem já manuseou, tem 10 pedacinhos dessa unidade. Então, eu estou na dezena. E a centena é esse quadrado que está aí, se quem já manuseou e vai contar, vai ter 100 unidades. Então, uma centena. Se eu pego uma centena, quem é a dezena? É 1/10 dessa centena. Sim. Que é justamente por isso que eu mostrei as divisões. E quem é a unidade? A unidade é 1/100º dessa centena. Olha só, isso está tudo relacionado. E quando você para pensar direitinho, para e pensa, você vai perceber que tem a ver com a sua língua, né? Então, português. Você precisa da sua língua, você precisa de português. Para quê? Para entender a matemática. Olha só, voltando ao exemplo, uma unidade, R$ 1. Se eu quiser dividir em centavos, 10 centavos. Eu tenho que ter quantas moedinhas de 10 centavos? Eu tenho que ter 10. 10 moedinhas de 10 centavos vai te dar R$ 1. Então, é o 10º. Olha só. É pegar 1 e dividir por 10. Então, esta moedinha é 1/10. E o centésimo, a mesma coisa. Eu vou pegar uma moedinha de R$ 1 e vou dividir por 100. Então, eu estou no centésimo. Então, essa associação eu acho importante. Por quê? Porque é a partir daí que vocês não vão mais se complicar. Eu estou falando de quê? Estou falando de fração decimal. E a representação com a vírgula é uma representação, como eu já disse a vocês, que tudo indica, né? Todo mundo atribui a João Napier esta representação decimal.
Aqui eu tenho 10 centavos, uma moedinha de 10 centavos, eu vou precisar de 10 moedinhas de 1 centavo para dar 10. Tudo tem a ver com contar nos dedos, a gente tem 10 dedos, tá? Então, a gente vai fazendo assim e vamos chegar, dá um zoom aí, que essa é muito importante. A unidade, a gente mostrou com dinheiro, né? Passa para o décimo, que é 1 décimo. 1 sobre 10 é 1 décimo. E vai para o centésimo se eu divido por 100. 1 sobre 100 é o centésimo. Olha só, fração decimal. Na verdade, é fração decimal, porque as bases é 10 e múltiplos de 10. E o decimal? Quem é o decimal? Olha aqui. Aqui, ó. 1 décimo é 0,1. 1 décimo. 1 centésimo é 0,01. E 1 milésimo é 0,001. Para aí, não, gente, isso continua. Né? 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Tem nomes, alguns têm, outros não. Mas aí a representação é a mesma. E quando você vai transformar para o decimal com vírgula, o número com vírgula, é a questão da posição. Então, se eu estou dividindo por 10, é a primeira casa depois da vírgula. Se eu estou dividindo por 100, é a segunda casa depois da vírgula. Por 1000, a terceira casa depois da vírgula. Quando vocês estiverem mais na frente e estudarem potências de 10, vocês vão ver que tem uma relação com isso aí também, tá? Então, bora lá. Aqui eu trouxe um exemplo. Dá um zoom para eles lerem esse número. Trouxe um número bem grande. A parte inteira é essa parte verde, né, que está antes da vírgula, a vírgula decimal aí está de vermelho, e a parte decimal eu coloquei de preto. E coloquei o que aí, gente? Eu coloquei, como é que a gente chama? Né? A unidade de milhar, né? Quadro valor de lugar, que vocês viram lá no Fundamental 1. Unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Ótimo. Professor, eu aprendi. Unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Tudo bem, é porque eu estou lendo um número que vai ter a parte decimal. Então, eu tenho o décimo, que é dividido por 10, o centésimo, que é dividido por 100, e o milésimo, que é dividido por 1000. Né? Esta é a parte decimal. Olha que engraçado. Aqui eu tenho 5.231. 6 décimos, 1 centésimo e 9 milésimos. Professora, nunca ouvi falar assim. Casa por casa. É verdade, não é comum, não é mesmo, Nádia? É comum. Não é comum. Só para você entender, né? Que fica melhor. Exato, porque o mais comum, Nádia, né, é ler a última casa. Então, você lê esse número todo, 619, a última casa está no milésimo. Então, milésimos. Tudo bem? Até aqui, tudo bem? Decomposição. A gente já viu muito a parte inteira. Aqui eu tenho 5.000, mais 200, mais 30, mais 1. E a parte decimal? Lembra? No início da aula que eu estava mostrando a relação do décimo com a fração decimal, 1 sobre 10, 1 sobre 100. Aqui, mostra aqui. Aqui eu tenho 6. 6 em que posição? Do décimo. Então, é 6 décimos. Aqui eu tenho o 1. O em que posição? Dos centésimos. É 1 centésimo. E, por último, eu tenho o 9, no milésimo. Como é a última casa, é por isso que eu vou ler 619 milésimos. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, nadinha. Então, e aí? Só que fica bem mais fácil, bem mais simples. A gente está mais acostumado a fazer essa soma na representação decimal, tá? Então,
Quando a gente está nessa representação com vírgula, tá? Na verdade, eu estou substituindo o 6 décimos por 0,6. O 1 centésimo por 0,01. E o 9 milésimo por 0,009. Preste atenção que a leitura da fração é exatamente a mesma leitura do número decimal, com a representação com a vírgula decimal. Então, isso é tudo para facilitar. Essa aula hoje, eu foquei bastante nessa relação da fração com o decimal, porque, na verdade, são representações diferentes do mesmo número. Por quê? Porque algumas pessoas se atrapalham e talvez essa aula tenha esclarecido essa relação, né? Então, isso aqui é uma representação, né? Do quê? De um número fracionado. É uma representação. E essa representação, ela existe porque antes, aí tem os babilônios, tem os chineses, tem os hindus, os árabes. Antes, as contas eram muito complicadas. Imagina somar os números que não são inteiros, vamos supor, 3 inteiros e 2 quintos, mais 2 inteiros e 1/3. Você não imagina o trabalho que eles tinham. Então, a matemática ela vai progredindo para facilitar essas contas. Essas operações, na verdade, na Europa, elas foram, como é que eu digo, simplificadas por um matemático holandês, antes de João Napier. John, desculpa, eu falei o nome, traduzido para português, não se traduz nome próprio. Então, fazer essa anotação. E foi para facilitar. E é tanto para facilitar que até hoje ninguém achou uma mais simples e melhor. Lembrando, nosso sistema é posicional. Milhar, centena, dezena, unidade. Décimo, centésimo e milésimo. É isso que vocês precisam. Bom, aqui a gente trazendo de volta o exemplo que a gente deu da tarifa de ônibus, R$ 4,10. Veja que é 4 unidades e 10 centésimos. Ou 4 unidades, 1/10 e 0 centésimo. Mas como a gente fala, a última casa que aparece, por isso que fica R$ 4,10. Alguma observação, Nádia? Não, nenhuma. Então, bora lá. Dá um zoom aí. Então, o décimo é 1/10. E a fração, a leitura é essa mesmo, 1/10. O centésimo é 1/100. E o nome da fração é 1 centésimo. E o milésimo é 1/1000. Exatamente igual. Do lado tem uma foto de alguém manipulando o material dourado, que é justamente o material que apresenta a unidade, a dezena e a centena. Bem, outra coisa importante que eu trouxe aqui, que é bem forte. Muita gente se confunde. Aqui é 1/10. Aqui é 10 centésimo. É a mesma coisa. Por quê? Porque o 1 está na posição do décimo. E aqui o 1 está na posição do décimo, mas eu não tenho nada na casa do centésimo. Então, eu poderia ler 1/10 e 0 centésimo. Mas, como eu disse, a gente lê a última casa. Então, é 1/10 é igual a 10 centésimo, que é igual a 100 milésimo. Que é justamente, de novo, o 1 está na casa decimal. Então, o valor desse número é o valor da posição da casa. E a posição aqui é o décimo. Como não tem nada, mas não tem os zeros, sim, zero tem que valor? E aí? Nenhum. Nenhum. Zero em matemática é zero. Acabou. Não tem nada. Bem, gente, vou deixar
duas questões da UBMEP para a gente trabalhar amanhã, porque essa aula ficou focada mais em trazer alguns esclarecimentos sobre essa relação da fração entre décimo, a representação decimal e a fracionada. Então, a gente tem aqui essa questão. Arthur deu 2 notas de R$100 para pagar uma conta de R$ 126,80. Qual o valor do troco que ele deve receber? Além dessa, eu trago aqui outra. Depois dessa questão que eu vou deixar aí, já estou me despedindo. Nádia dá um tchau também. E a turma de Libras, muito obrigada. Tchauzinho. Até a próxima aula. Tchau, pessoal.